Os nossos tapetes, eles contam histórias. E o Pedro percebeu isso e resolveu contar um pouco a história dele, fundindo com a história da Ponto e Filo nessa exposição. A gente está num espaço tão simbólico da arquitetura brasileira, das ações culturais de São Paulo. Ela tem um motivo muito natural e muito simples. Veio de um grande incêndio que aconteceu aqui no Memorial em 2013. O lugar foi destruído. E a Ponto e Filo se predispôs a reproduzir essa tapeçaria da Tomi Otaki num formato de tecnologia bem mais avançado, ser capaz de produzir a tapeçaria inteira. Assim, o Marinho, ele tem nisso aqui um altíssimo grau de afetividade. Ele acha esse lugar incrível. O primeiro contato dele com a arquitetura de Oscar Niemeyer foi o Memorial da América Latina. Mais uma vez, a gente está aqui fazendo essa exposição que tem um caráter de apresentar todos os novos produtos, mas também de enfatizar a conexão que a Ponto e Filo tem com o universo da arte e do design pela própria natureza dos fundadores. Eu comecei a desenhar os tapetes e eu percebia que eu tinha uma história que estava acontecendo ali com os desenhos livres, feitos sem nenhuma intenção além da formal, porque eu acho que o que desencadeia as questões conceituais é o processo original intuitivo. E de repente eu estava com uma série de ideias prontas para começarem a ser estabelecidas como desenhos propriamente ditos. Já estava pensando em fazer o lançamento dos tapetes e eu coloquei, na hora que eu estava desenhando um esquema de convite, assim, coleção, um tanto de pontinho. Aí eu falei, qual é o nome dessa coleção, gente? Porque ela tem tantos aspectos da minha trajetória, da minha possibilidade produtiva, das minhas crenças, das minhas descrenças, das coisas que eu acredito. Mas na mesma hora veio a palavra revisão, que eu falo nela o tempo inteiro, o momento é revisionista. As pessoas estão em ordem prática desse conteúdo. Nesse momento eu fui escrevendo rever, inclusive dei espaços maiores entre as letras, que passa pelo processo revisionista, quanto do processo de ver novamente. O nome dessa exposição não poderia ser melhor do que rever. Ele provoca isso nas pessoas, você rever as suas posições, você rever a sua forma de pensar. Percebo nele uma sensibilidade muito acentuada, todas as coisas que ele faz, como é o caso dessa exposição que está maravilhosa aqui no Memorial da América Latina. A linha dentro do mar tem um rio, é nada mais, nada menos do que eu tenho pensado sobre a própria natureza. Vem toda baseada nesses formatos, então são crustáceos, são algas, fungos marítimos, elementos calcificados em recifes. Quando comecei a fazer disso uma realidade de conceito de produção de desenhos, eu comecei a deixar a coisa ficar mais fluida, os elementos que se você fixa um pouco do olho, eu vejo que eles estão em movimento. Mas esse tapete, por exemplo, se eu ficar olhando muito para ele, eu percebo completamente isso se movendo naquele balanço que a água gera como movimento natural do seu próprio curso. A Aquafil é a maior produtora de nylon do mundo. Desde 2019, a gente adotou o EcoNil como a matéria-prima de todos os nossos tapetes.
Esse fio ele vem de resíduos de nylon, de redes de pesca, de material descartado na produção, de tapetes já bastante usados. Esse material todo, ele é trabalhado, purificado e ele volta à condição original do polímero do petróleo. Com isso, a gente tem a mesma qualidade do fio que advém do petróleo ou do fio que vem desses resíduos. Esse é o grande benefício, porque a gente consegue fechar o ciclo real da sustentabilidade. A gente traçou esse caminho da sustentabilidade e ele é um caminho sem volta, é um caminho que a gente está buscando cada vez mais aprimorar, virou um dos pilares mesmo da Ponto e Filo. E essa história a gente vem querendo contar há um tempo com os nossos produtos e o Pedro Lázaro casou isso muito bem e trouxe isso de um jeito muito bacana com a cara da Ponto e Filo, que ele abraçou isso de uma forma verdadeira. Essa questão da economia circular, que reflete a história do EcoNile, gerou um tapete. É uma rede, na lateral tem um fragmento de um coqueiro. O resultado é muito interessante, tem uma abordagem poética de uma estrutura tão séria, mas é descontraído, ele sai um pouco dessa composição estética mais densa dos outros. É mais do que um tapete. Foram criadas obras de arte. A linha Moldes da coleção é mais um momento revisionista da minha história. Eu tenho uma relação muito forte com a moda, sempre tive. Essa história da mulher veio nesse desenho mais orgânico. Aí nessa hora eu me recordei de uma imagem de um dos desfiles que eu estava trabalhando. Tinha uma imagem de uma pessoa, ela era feminina, ela era uma mulher sexy, tinha uma força e uma autonomia de entender quem era, que ela usava uma capa de couro, assim, era assimétrica, as costas eram maiores. E a partir dela, dessa modelo na passarela, eu fiz uma silhueta feminina, mas de uma forma muito livre, que eu já estava dentro disso, ela só veio formalizar e concentrar a estrutura formal versus a questão de conteúdos que estavam na minha mente em função do momento que estamos vivendo. O Pedro Lázaro é um arquiteto muito erudito, né? Um cara que tem um grande conhecimento da história da arquitetura, da história do mobiliário. Nesta exposição ele cita os arquitetos modernistas mexicanos, o uso das cores, a concepção dos espaços geométricos. Ele sempre traz essas referências no seu trabalho. A linha Arquimex da coleção acabou sendo uma história que a arquitetura do México em si tem uma base muito forte de cores, de estruturas, de nuances, de luminosidade nesse sentido, acabou se transformando, em primeiro momento, com todo esse impacto, com toda essa história cromática que eu acabei de dizer, mas tem momentos que ela é quase lavada, assim. Eu percebo que continua uma arquitetura latino-americana na síntese, mas não mais na imagem. E as formas continuam sendo muito puras, o que a apropriação do produto acaba sendo mais tranquila no sentido de impacto perante o mobiliário. Existe um diálogo entre o tapete e o móvel contemporâneo, pela própria natureza dos dois. Eu resolvi conversar com a Etel, da gente trazer para a exposição móveis de Etel Carmona para Etel Design. É só um pensamento onde o produto, no caso, que vai estar junto com o tapete nos projetos, compreender a relação que os tapetes têm com esses objetos. Essa coleção mostra um domínio da forma e da cor, numa composição infinita a partir de 60 cores que ele escolheu junto às possibilidades colocadas pela Ponto e Filo. Então é um casamento muito feliz, uma coleção linda. Ponto e Filo tem uma cartela de cores de mais de 80 cores atualmente. E um fabricante tem tantas cores.
E, inclusive, a gente pode gerar cores exclusivas. Eu já estou pensando numa outra coleção que vai ter cores que a gente vai desenvolver em função do conceito. O trabalho da Ponto Estilo, junto comigo, foi perfeito. E eles têm um know-how produtivo que é impressionante. O desenho é eficaz na tapeçaria. E trabalhar com o Pedro, neste contexto, ele fez essa leitura toda do nosso envolvimento com o Memorial da América Latina e conseguiu traduzir isso em 100% na instalação que ele fez e na forma que ele construiu toda essa exposição. Eu sou muito grato a ele, seguramente é um amigo para muitos anos e que nós vamos ainda fazer muita coisa bacana junto. Isso vocês podem ter certeza e podem aguardar.